Oi, galera. Então vamos terminar a nossa discussão sobre síncope, né? Falando agora sobre investigação e o manejo. A investigação tem que lembrar que sempre ela vai começar a partir daquela anamnese e exame físico bem feitos, né? É a base de tudo, onde a gente vai colher uma história, é, ver o exame físico para onde que ele pode levar a gente. Se a partir disso a gente sentir que existe uma necessidade de continuar investigando, se tem alguma coisa que chama mais atenção, a gente vai se apoiar em exames complementares. Só que é importante a gente saber quais exames pedir e o porquê que a gente está pedindo, porque acontece de muita gente, diante do episódio 5, pedir uma bateria de exames que não sabe nem para onde vai, o que, que vai dar, e muitas vezes acaba gastando muito dinheiro com exames para não dar em nada, não chegar a nenhuma conclusão, beleza? Então, primeiro a gente vai falar do irmão trigêmeo da anamnese exame físico, né? Que esse tripé é muito importante, que é o eletrocardiograma. O eletro, ele é de fácil acesso, ele é tem custo muito barato, então sempre a gente vai fazer um eletro junto, beleza? Muitas vezes ele não vai flagrar alguma coisa, né? Porque o episódio 5 já aconteceu, e aí pode ser que ele não flagre nada. Às vezes até chega a 5% os pacientes que vão ter alguma anormalidade no eletro. Só que o problema é, quando consegue flagrar uma normalidade, geralmente ela é muito importante. Então a gente não pode deixar de fazer o eletro, beleza? Então, aqui eu coloquei alguns dos principais achados que a gente pode achar no eletro, mas assim, não fiquem muito preocupados com todos esses nomes feios que a gente vê aqui. Isso depois, quando passar por cardio, vai ver mais direitinho quando estudar eletro, beleza? Mas é só assim, ficar atento que tem coisas muito importantes que podem aparecer no eletro que a gente não pode deixar passar. Pensar que o manejo do paciente com síncope, a gente tem que ver, avaliar, na verdade, os riscos, né, que ele tem. Mas, na verdade, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente. Aí, feito esse tripé, que são anamnese, exame físico e o eletro, a gente pode partir para exames mais específicos, certo? Aí tem o teste da inclinação, que ele geralmente é usado para investigação da síncope neuromediada. Só que assim, se você fez uma anamnese e exame físico bem feitos e já meio que chegou a essa conclusão de que é uma neuromediada, você não precisa mandar o paciente para fazer esse exame, né? Agora, se você necessita mesmo de uma confirmação, você encaminha ele para fazer. E aí, esse exame é feito numa mesa, assim, que o paciente, ela é reclinável, né? Geralmente ela vai chegar até 70 graus aqui. E aí vai ter um médico lá que vai ficar mais ou menos por 1 hora junto com o paciente, que ele vai avaliar a PA, frequência cardíaca, vai ter um eletro ligado nele ali, e ele vai ver as alterações. E, se necessário, pode ser feita uma medicação provocativa. Às vezes fazem sempre como uma segunda etapa, ou às vezes eles deixam essa segunda etapa dependendo do que apareceu na primeira, beleza? E aí o que eles geralmente vão utilizar é a nitroglicerina. E aí, só explicando um pouco melhor, o que é essa medicação provocativa, né? É como se, assim, se a gente pudesse fazer um paralelo com a diabetes, por exemplo, que tem aquele teste oral de tolerância à glicose, né? O que eles fazem? Eles pegam um copão de açúcar lá e dá para o paciente beber. Mas você fala, pô, mas ele é diabético, vai beber um copão de açúcar. Então, ele vai estar meio que provocando o corpo dele para ver o tanto aquele pâncreas aguenta, entendeu? Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio aqui. E aí, o exame vai dar positivo quando tiver uma reprodução da síncope ou hipotensão e bradicardia. Só que assim, só se tiver hipotensão ou bradicardia, vai ter uma especificidade mais baixa do que se reproduzir a síncope, mas tá valendo. E esse exame é muito bom, tem uma elevada especificidade, só que tem que ficar atento também que, se ele der positivo, mas o paciente tiver uma doença cardíaca estrutural,
ficar atento para bater o martelo e falar que é uma neuromediada, beleza? Bom, aí aqui, se a gente continuar investigando mais, não faz parte daquele tripé, tem o ecocardiograma. É comum ele ser usado para avaliar os pacientes com síncope, só que a recomendação é que ele seja feito apenas quando tem suspeita de doença estrutural. Então, olha aqui, de novo, como é importante a gente fazer aquela anamnese, investigar direitinho e fazer um exame físico bem feito. O que a gente pode encontrar lá que vai levar uma suspeita de doença estrutural? Uma síncope no esforço, em posição supina, história familiar de morte súbita, síncope de início abrupto, aquela que é como se fosse da arritmia, sabe? Que não tem pródromo, não tem nada e simplesmente pá, acontece. E aí, o que a gente pode achar nesse eco? Uma estenose aórtica grave, tamponamento, dissecção aórtica, anormalidades congênitas, tumores, trombos, comprometimentos da função ventricular, certo? E aí tem outros exames também, eu não especifiquei tanto cada um, mas o Holter, por exemplo, a gente vai pedir quando tem suspeita de alguma arritmia. O Holter ele vai ser como se fosse um eletro que vai ficar com o paciente por mais tempo. Porque às vezes o eletro, como ele é uma medição bem curta, ele pode não flagrar uma arritmia ali. Então o Holter às vezes vai ser uma ferramenta bem boa nessa hora. A gente tem também estudo eletrofisiológico, que vai ser recomendado para pacientes com doença arterial coronariana, com uma fração de ejeção abaixo de 35 e miocardiopatia não isquêmica. Tudo isso aqui que são coisas que podem levar à arritmia também, que são por isso que a gente vai fazer esse estudo, tá? Para buscar uma provável arritmia. E tem o teste de esforço e o cateterismo cardíaco também é recomendado para doença arterial coronariana. Às vezes o paciente teve uma angina, teve um infarto, alguma coisa assim, e aí ele pode ser direcionado para fazer o teste de esforço ou cateterismo. E aí testes neurológicos, né? Encefalograma, tomografia, o Doppler de carótidas, ressonância, geralmente são exames muito caros e não tem muita capacidade diagnóstica, então vai acabar gastando muito dinheiro, muitas vezes, mais de 50% das vezes ele não vai dar em nada, então não precisa sair pedindo uma bateria disso aqui pra gente conseguir investigar melhor, tá bom? Aqui especificar bem a situação, individualizar bastante. Bom, então, agora a gente vai partir para o manejo, que é quando chega um paciente com síncope, o que você vai fazer? Eu comentei no outro vídeo que é diferente se a gente está numa enfermaria, no ambulatório, investigando o paciente que teve uma síncope, aí é uma abordagem essa, e tem a abordagem de emergência também, que é o paciente teve síncope. E aí, a gente tem que saber se foi uma síncope de boa ou saber se é uma síncope importante que pode ser fatal, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar o paciente para casa? A gente vai manter ele em observação, investigar mais, vai internar, mandar para UTI assim de cara? O que a gente precisa fazer? Então, para ajudar a gente nesse planejamento, tem os scores de risco, são 4 scores que tem, que ele vai avaliar vários fatores, e para vocês verem, olha, em todos eles tem um eletro, então é importante a gente fazer o eletro. E aí, cada fator desse, em cada score separado, claro, vai contar como um ponto. E aí, a gente vai ver, para ajudar a interpretar esse score, a gente tem que saber também o que ele está indicando, né? Então, por exemplo, esse primeiro, ele vai indicar eventos graves em até 7 dias. E aí, cada um vai ter a sua especificidade, e aí, podendo chegar até a mortalidade em até 2 anos. Então, tomar cuidado com o que cada um significa, né? E aí, de acordo com o resultado, a gente vê aqui, por exemplo, se o paciente tem 3 ou 4 pontos aqui nesse score, ele tem 27% de chance de ter uma arritmia grave ou uma morte por arritmia em 1 ano, tá? Então, depois, sempre lembrar desse score e avaliar direitinho. Bom, então, esse fluxograma está um pouco embaçado, mas eu achei ele bem legal para a gente conseguir entender.
Então, vamos supor que chega um paciente com perda de consciência transitória, suspeita de síncope. Aí, primeiro, a gente vai fazer uma avaliação inicial e nunca esquecer de perguntar: será que foi mesmo uma síncope? E aí, se não foi uma síncope, vai para outro lado, né? Caminha para outro lado. Mas vamos supor que foi uma síncope, conseguiu definir como síncope. E aí, a gente conseguiu investigar, fazer uma anamnese, exame físico, conseguiu, por exemplo, fazer uma escuta de uma estenose aórtica, lá um sopro gigante, falou, nossa, consegui, né, tipo, fechar mais ou menos a ideia do diagnóstico. Então, estenose aórtica vai ser uma causa grave. Então, a gente vai internar os pacientes, tratar, e também, tem outras possíveis causas além da doença valvar e a arritmia, que vai conferir a esse paciente um alto risco, né? Se não for uma causa grave, será que foi uma neuromediada, uma hipotensão ortostática? Então, a gente avalia dar alta para esse paciente. Só que, se o diagnóstico não foi bem estabelecido, a gente pode se basear na estratificação de risco para saber o que a gente faz com esse paciente. Se for de alto risco, a gente vai buscar investigação e tratamento precoce. Se for de baixo risco, com episódios recorrentes, ou também se não deu para classificar muito bem esse paciente, a gente vai investigar ambulatorialmente. Vai fazer Holter, teste provocativo, tudo que for necessário para a gente investigar melhor ambulatorialmente, tá? E se for baixo risco, episódio único, a gente tranquiliza o paciente, não tem investigação adicional. Bom, e aqui a gente segue aquele fluxograma e tudo para saber o que a gente faz, mas assim, o que a gente pode recomendar para o paciente na hora que a gente às vezes vai dar alta para ele, para aqueles pacientes que se enquadram aqui, ó, que não é uma causa grave, possível alta, o que a gente vai falar para eles na hora deles irem embora? No caso da hipotensão ortostática, por exemplo, a gente tem que falar para eles evitarem situações de vasodilatação periférica ou que dificultem o retorno venoso. E quais são essas situações que tem que evitar? Banho em clima quentes, exercício isométrico, grandes refeições, hiperventilação, ascensão rápida em grandes altitudes, permanecer em pé parado por muito tempo por causa do retorno venoso, vasodilatadores, diurético, álcool, tudo que a gente viu que pode levar, que lembra aquelas etiologias que a gente viu no primeiro vídeo. E se ele tem uma hipersensibilidade do seio carotídeo, que é aquela neuromediada, então a gente precisa recomendar ele para evitar comprimir a região do seio carotídeo, tomar cuidado com colar, gravata, evitar medicamentos que causem bradicardia e hipotensão. E aqui, no caso, o marca-passo, ele pode ser necessário na forma cardioinibitória, que é aquela que causa bradicardia. E a forma vasopressora, que é aquela que vai ter a resposta da pressão, né? Pode responder bem a vasoconstritores ou os inibidores de recaptação de serotonina, certo? Então, só para fechar, a gente tem que entender que a síncope, na verdade, ela não é uma doença, né? Ela é uma manifestação que vai ter uma doença de base. Então, o certo é a gente tentar chegar à causa base dela, né? Diferenciar se é alto risco, baixo risco, chegar a uma causa, e aí a partir dessa causa, a gente vai ter infinitos tratamentos para cada coisa. Se o paciente, às vezes, tem uma arritmia ou um infarto, cada um ele vai ser direcionado para um tratamento, certo? Mas o manejo que você tem que saber o que fazer com o paciente foi mais ou menos isso que a gente conversou, tá bom? E é isso, acabou. Esses aqui foram os livros que eu usei para estudar e montar essa parte. Esse Medicina de Emergência, eu achei ele muito bom, muito fácil de ler, dá para absorver muita coisa, ele é bem prático assim. E o Harrison e o Brownwald são muito bons também, mas se vocês quiserem usar ele mais para aprofundamento, eu recomendo. Então, beleza, gente. Obrigada.